Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. É uma alegria poder, neste momento, compartilhar com vocês essa pequena reflexão acerca da nossa apostila. Você certamente está com a apostila em mãos e você que de repente tem acompanhado o canal, pode ser que não conheça este material e quiser apreciar, fica conosco aí também, é importante, uma vez que a internet, o vídeo fica circulando, né? Mas estamos aqui como Igreja Adventista do Sétimo Dia, teremos 10 dias de oração, de jejum, momentos de jejum, e o propósito de Deus se cumprir em nossa vida. E esse é o nosso primeiro dia, e que de uma maneira especial a bênção do céu recaia sobre a vida de cada um. Nós estamos assim no limiar da volta de Jesus. Há muitas pessoas que não creem na volta de Jesus, há muita gente que zomba desse aspecto, mas olha, por favor, continue crendo, pois quando a gente olha para este mundo, a gente percebe que a única solução para este mundo é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, neste primeiro dia da nossa apostila, os 10 dias, e nosso tema aqui é rumo ao cenáculo, né? Vamos ao cenáculo. E que o cenáculo é o local onde Jesus levou os discípulos para a oração, e que você possa fazer do seu ambiente aí, da sua casa, o cenáculo. Você, sua família, seus filhos, e o propósito é que você também faça um jejum dessas redes sociais, dos eletrônicos, que você tenha mais tempo para oração, um tempo a mais aí com a sua família, tá bom? Muito bem, o assunto de hoje é vencendo o engano. Mas antes de nós, vamos assim dizer, propriamente dito, entrar no assunto, perdão, eu quero dizer para você o seguinte: vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e através da Bíblia nós temos a esperança, o ânimo, a força. Apocalipse 22:14 diz assim, ó: Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O interessante é que lavar as vestes onde? Sabe, o sangue de Jesus. Se você quer ser purificado dos seus erros, dos seus pecados, ter a sua consciência tranquila, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e permitir que Ele faça a diferença em sua vida. Eu gostaria de falar para vocês que nós temos alguns motivos de oração. E temos pelo menos 3 motivos de oração, e que você, desde já, nos seus momentos de oração, coloque isso aí. O primeiro motivo é honrar a Deus, tá certo? Por meio de uma vida de obediência à sua palavra. Você quer honrar a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Aceita Jesus Cristo, obedeça ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo motivo de oração pelos líderes da igreja local e mundial. Você ama Jesus? Você ama a sua igreja? Procure orar pelo seu líder. Ore pelos pastores, pelos anciãos, tá bom? Peça a Deus, ore por eles. E, desde já, ore por mim, tá bom? Terceiro, por 5 amigos de oração. Ou seja, você tem 5 amigos, 5 vizinhos, pessoas próximas a você. Eu sei que você vai orar para pessoas distantes, não tem problema. Mas, assim, eu gostaria que você enumerasse 5 pessoas próximas, que você pudesse ter mais contato. Então, coloque esses nomes aí e vamos orar, tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus sempre em nossa vida. Bom, eu começo aqui mencionando a história de John Hus. John Hus, ele estava ali na cidade, na Universidade de Praga, mais ou menos no ano de 1400, e ele interessado na literatura de John Wycliffe. E ele, ao descobrir, pegando aquela literatura, ele se convenceu de que a igreja precisava de uma reforma. E o interessante é que John Hus foi uma pessoa que lutou tanto em prol do evangelho que acabou morrendo, queimado, por causa do evangelho. E aí a gente poderia perguntar, levantar uma questão: por que esse extremo todo? Por que ele chegar até esse ponto? Eu quero dizer para você que quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você precisa entender que, de certa forma, há forças espirituais da maldade contra você, tá? E dentro desse aspecto, especialmente, entra algo que as pessoas têm negligenciado hoje,
que é a obedecer ao Senhor. E aí entra essa questão do engano, por exemplo, vencendo o engano. Que engano? Não precisa mais obedecer, nós não precisamos mais nada disso, a graça cobre todas as coisas, podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. É isso que a palavra diz? Não é isso que a Bíblia diz. Sabe, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz assim que imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E se você pegar o Antigo Testamento, o povo judeu tinha aquele hábito de estar inculcando na mente dos filhos, né, a palavra de Deus, na mente e no coração. Coloque isso na sua mente, coloque isso na mente dos seus filhos. O que você tem ensinado para os seus filhos? Será que você tem ensinado valores espirituais? Ou você não tem mais tempo de orar com seu filho, de ler a Bíblia? Ou você acha simplesmente que colocar um celular, dar de presente para o seu filho, deixar ele fazer o que ele quiser, e você acha que isso é a solução? Você tem acompanhado de perto seu filho, sua filha, no aspecto escolar, no aspecto espiritual? Quais as amizades que eles têm? As redes sociais, você tem olhado? Você tem, de fato, acompanhado o seu filho, a sua família? Gente, esse é um dom precioso, é o presente precioso que Deus deu para cada um de nós, a família. E Deus quer que nós sejamos felizes em família e em comunidade da igreja, na comunidade cristã. Neste aspecto da obediência, eu quero aqui citar um texto do livro Caminho a Cristo, da escritora Ellen White. Infelizmente, as pessoas geram grande problemática acerca dos escritos de Ellen White, falam mal, essas coisas, não conhecem, né? E eu quero ler um livro que ela fala de Jesus de uma forma extraordinária. Só para dizer o seguinte, aqueles que criticam, a gente também lê outras literaturas. Aqui eu tenho, por exemplo, Charles Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, lá no século XVIII, XIX. E interessante que é uma literatura sensacional. Eu particularmente gosto dessa meditação do Spurgeon e tem muitas lições preciosas. Inclusive, foi contemporâneo de Ellen White, tá bom? Interessante isso daí. Olha só, o livro Caminho a Cristo, na página 60, tem quando ela faz esse comentário do livro de Hebreus, do capítulo 10, verso 16, em que o Senhor diz ali, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei em sua mente. Olha a percepção de Ellen White sobre este assunto. Fala assim, ó, e se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida, a obediência. Gente, quem é contrário à lei? Aquele que quer viver uma vida de subversão. E aí ela diz o seguinte, ó, nosso serviço e compromisso de amor, a obediência, é o verdadeiro sinal do discipulado. Então eu quero dizer o seguinte, você quer ser discípulo de Jesus? Obedeça. Jesus falou assim, ó, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então, de certa forma, a lei de Deus é santa, justa e boa. E se você, de uma maneira especial, quer andar na presença de Deus, quer de fato exercer assim, Jesus em seu coração, seja fiel à sua palavra, seja obediente aos seus mandamentos, isso é muito importante. E aí, eu quero dizer o seguinte, a gente vive num contexto de transgressão da lei de Deus, no sentido de que as pessoas acham que a lei foi abolida. Mas Deus não quer que eu e você vivamos nessa vida de solução, de rejeição à sua palavra e à sua lei. Pelo contrário, Ele quer que nós restauremos essa importância da obediência à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor. E aí, existe algo muito importante. E eu quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta que sirva assim de reflexão para você dentro desse contexto. Você aí, sua família, que você possa estar discutindo acerca dessa pergunta. Por exemplo, Deus nos chama para a obediência, porque Deus é o Criador. Ele criou o mundo, nos colocou aqui e nos colocou para obedecê-lo. Isso é fato. Mas o ser humano desobedeceu. Desde Adão, houve a transgressão da lei e o ser humano desobedece desde então. Só que aí a verdade foi pisada nesse contexto da obediência e da lei. E aí eu faço uma pergunta para você neste momento. Que verdade foi pisada e negligenciada?
De acordo com a apostila, você vai estar lendo aí agora, você vai ver que fala acerca dessa verdade que foi pisada e negligenciada. E a pergunta neste momento é que verdade é essa que foi pisada e negligenciada? Discuta aí, participe nos grupos da igreja, inclusive, a percepção que você teve da estudo, da bênção desse momento de oração, de reflexão. Gostaria que a partir das 7 da manhã, quando o grupo de WhatsApp da igreja for aberto, que você possa aí estar comentando. E aqui no canal também, se você desejar, pode comentar, que eu vou, à medida do possível, tentar responder aí para você dentro dessa interação. Que Deus abençoe ricamente a você, sua família, e que esses 10 dias de oração sejam uma bênção. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade de, neste momento, estar aqui reservando para a oração, para a meditação, reflexão. Que cada pessoa que está com essa apostila possa estudar e receber a bênção do Senhor. E que aquela pessoa que está neste momento também assistindo essa live, mesmo sem apostila, mas tenha a palavra do Senhor, tenha fé, que ela seja abençoada por Ti. Abençoe as famílias, ó Deus, nos ajude e que possamos de fato estarmos em comunhão com o Senhor e fugirmos dos enganos deste mundo. Deus, cuide de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você. Neste primeiro dia nós estivemos aí estudando sobre vencendo o engano. E o segundo dia nós vamos falar sobre vencendo em Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família.